Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira, um fim de semana sensacional para todos que me ouvem nesta manhã. Hoje, dia 2 de agosto de 2024, nosso devocional diário está em 1 Coríntios, capítulo de número 4. Paulo está falando sobre julgamentos. Ele diz que, embora nada a consciência o acuse, nem por isso ele se justifica a si mesmo. O Senhor é quem o julga. E ele diz: não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Paulo está deixando claro para nós aqui que, no fim das contas, Deus é quem vai julgar todas as coisas. Lembremos que no capítulo 3 ele estava falando acerca das obras que precisam ser realizadas, ser feitas para a glória de Deus, e aqui ele fala: não julguemos antes do tempo, que o Senhor ele vai trazer à tona não somente aquilo que é feito, mas inclusive as intenções do coração, algo mais profundo, as motivações que nos levam a fazer a obra, a fazer a vontade, a fazer coisas boas, também serão julgadas, e isso é maravilhoso de nós entendermos, para que nós possamos nos moldar cada dia mais para fazer as coisas com o coração purificado, voltado para o Senhor. Nós vamos ver que Paulo ele vai falar aqui mais no versículo 7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Ele está falando isso dentro do sentido de que ele estava falando sobre ele e Apolo, no sentido de que um rega, o outro planta, mas é Deus quem dá o crescimento. E ele diz para que ninguém se orgulhe em favor de algum homem, em detrimento de outro. Não, porque é Deus quem dá todas as coisas. Se ele que dá todas as coisas, como alguém pode se gloriar, como alguém pode se orgulhar? Porque não é nada que vem de nós, coisas boas são Deus que faz através das nossas vidas. E é interessante que ele vai falar aqui acerca dos apóstolos, sim, aquele que ele mesmo era. É interessante nós pensarmos nisso neste momento, porque em nossos dias tem surgido muitos que se autodenominam apóstolos. No meu entendimento, apóstolos foram aqueles lá do primeiro século, aqueles que Jesus escolheu, aqueles que tiveram encontro com Jesus, aqueles que caminharam com Jesus desde o início do ministério até a sua morte, o viram ressuscitado, fizeram sinais e prodígios. A Bíblia é muito clara ao estar dizendo quem eram os apóstolos. Fora esse, somente Paulo foi incluído dentre eles, porque Paulo também passou por esse mesmo processo, no fim das contas, só que como um abortivo, ele mesmo vai dizer. E ele vai dizer como era a vida dos apóstolos ali naquele momento, totalmente diferente daqueles que hoje se autodenominam. Ele diz no versículo 9, parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos-nos tornados um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. E ele vai dizer dos versículos 11 ao 13, até agora passando fome, sede, necessidade de roupas, estando sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Será que nós temos agido dessa maneira? Paulo está falando de apóstolos aqui, aqueles que deveriam dar o exemplo entre todos aqueles que estavam ali ao redor deles. Mas hoje nós, como cristãos, também devemos agir assim. Os que se autodenominam apóstolos, eles agem na contramão do que está dizendo aqui. Paulo diz que ele trabalhava com as próprias mãos, que ele não amaldiçoava quando era amaldiçoado, no fim das contas ele abençoava, ele suportava a perseguição, e é assim que nós devemos viver ainda hoje em dia, porque no fim das contas somos enviados do Senhor. E Paulo vai dizer aqui que ele suplica aqueles irmãos ali na igreja de Corinto: sejam meus imitadores. É para nós imitarmos a ele como ele é imitador de Cristo. Então que nós olhemos para a vida do apóstolo Paulo e possamos imitá-lo, porque ele tem muito para mostrar e ensinar para nós. No final desse capítulo, nós vamos ver que ele vai enviar Timóteo ali àquela cidade. Ele diz que Timóteo é um filho amado, fiel no Senhor, e ele vai estar ali trazendo a lembrança, a maneira de viver em Cristo Jesus. É interessante que Paulo tinha vários cooperadores, e Timóteo é alguém que ele vai
estar trabalhando ao lado dele, que vai ser enviado para estar ali em Corinto. Timóteo vai pastorear a igreja em Éfeso. Nós ainda vamos falar de 1ª e 2ª Timóteo nos nossos devocionais diários matutinos, e é interessante que Paulo sempre tem um ajudante. Ele está ali multiplicando o evangelho, preparando líderes para dar ali continuidade à sua obra. Então, Paulo está mandando Timóteo para que as coisas fiquem mais brandas. Aquela igreja precisa de repreensão, tanto que no último versículo ele diz assim: que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Timóteo na frente para levar esta carta, para poder estar ali apaziguando as coisas, para quando Paulo chegasse as coisas já estarem resolvidas e ele poder estar gozando de comunhão com os irmãos sem ter que tratá-los mais uma vez além desta carta. Nós sabemos que outras cartas foram enviadas à igreja de Corinto e que o apóstolo estava cuidando dela ali pastoralmente. Que nós possamos entender claramente que precisamos ser transformados pelo Espírito, não sermos crentes carnais, como ele falou conosco no capítulo 3, mas que olhemos para aquilo que está diante de nós, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos transforma, e que possamos abençoar e não amaldiçoar, bendizer e não maldizer, que sejamos imitadores de Cristo, porque isso e para isso nós fomos chamados. Que Deus abençoe a sua vida, um fim de semana maravilhoso e a paz do Senhor.